Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vou cantar uns louvores aqui, irmão, para edificar nossa manhã. Daqui a pouco nós começamos na palavra. Amém? Tomar uma aguinha para garganta não começar a arranhar, né? Se quiserem compartilhando aí já, irmãos, chamando as pessoas para estarem online. Assim, ó. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Que Deus venha abençoando o seu dia, irmão, né? Vamos compartilhando, né, irmão? Mais pessoas possam ter acesso a essa live aí. Que Deus vai falar ao coração das pessoas. E Deus fala, irmão, quando a gente deixa Deus trabalhar. Aurineide, Deus abençoe sua vida, irmão. Irmã, que Deus abençoe. Irmão, que Deus venha entrando com providência. Vamos cantar uns louvores aí para começar nosso dia bem, né, irmão? Porque para nós entra com a palavra, com louvores, porque nosso Cristo, nosso Deus merece, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E no nome dele foi feito todas as coisas. E tudo foi feito para Ele, né? E no nome dele seja glorificado. Deus é maravilhoso, né, irmão? Tudo que a gente façamos em nome de Jesus, né? Aqui, ó, tem esse aqui também, esse aqui é bom, pra nós cantar aí, ó. Amém? É assim, ó. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então
terei vitória, irei à glória do meu Jesus que vive está. Quantos podem dizer, né? Cristo está vivo e reina na minha vida, na tua vida. Porque nós cremos, né, que Ele está vivo, Ele foi para o céu. Né? Isso nós cremos, temos e acreditamos, né, irmãos, que um dia Ele vai voltar e está perto de voltar, né? Os sinais se fazem, né, presentes aí. Só não acredita quem não quer ver mesmo, né? Que Deus está perto, a sua volta está perto. Né? E que Deus venha abençoar na vida de vocês, amém, irmão? Meu coisa tem uma sua aqui, ó. Esse aqui também é bonito, meu irmão. O 577 aqui, ó. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Amém? Deus venha abençoando a vida de vocês, irmão. Que esses louvores assim, né, da harpa assim, venham entrando nos seus corações, porque as letras falam muito também, né? Fala bastante de Deus, né? Essa mensagem aqui, ó, é bem assim mesmo hoje, ó. A palavra hoje caiu aqui, ó, que eu tava meditando um pouco, irmão. Para nós meditar também, né? Aqui caiu em 1 Reis, versículo 19, versículo de capítulo 19. Muitas vezes a gente se encontra assim na nossa vida, irmão, na nossa caminhada com Cristo, com Deus, né? Nessa vida assim, muitos dos profetas, muitas pessoas usadas por Deus também tiveram medo, irmão. Pessoas igual nós, a gente tem que aprender com eles, porque às vezes a gente já tem medo das coisas, a gente acha que a gente é fraco, né? Que Deus, a gente não agradou a Deus, né? Por isso que a gente anda assim, né? Com medo. Mas aqui um profeta bem usado por Deus, né, irmão? Elias, ele teve medo também, né? Você vê, Deus, ele foi um homem usado por Deus, né? E teve medo. Ó, você vê aqui, ó. Ora, Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas, né? Por a espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem como todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida
o que você fez com as deles. Ó, mesmo ele, depois dos milagres que Deus fez, né, através dele, ele vendo, né, como Deus era com ele, irmãos, e ele teve medo, sabe? Ele deixou se abater, ele ficou com medo, né? E fugiu. E aqui fala que ele teve medo. Então, como Deus fala assim, né, irmãos? Não temas que eu sou contigo, que ele sabe que a gente tem medo, né? E o medo nos atrapalha. Tanto é que aqui o medo levou Elias ao extremo, né? Ao extremo de entrar numa caverna e pedir a morte para Deus. Que Deus matasse ele, né? Que desse a morte para ele. Tanto medo que ele ficou, que aquele medo o afligiu, né? Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando por um dia. Ele foi longe, irmão. Imagina, caminhando por um dia no deserto. Ele andou bastante, né? Imagina, andando. Qual a opressão, tanta pressão, né, que ele teve naquele momento, um medo grande. E muitas vezes a gente se encontra assim também, né? Nessa mesma pressão, né? Com medo das coisas que acontecem, né? A gente se achando o pior das pessoas, né? Na verdade, a depressão, né? Querendo atacá-lo. Que a gente tem horas que a autoestima da gente cai de um tal jeito, mas que a gente parece que se sente o pior, né? Pior criatura feita na terra, né? O pior das coisas, nada dá certo. Tudo que a gente tenta fazer parece que é errado, né? Tudo que você pede para Deus parece que não se cumpre. Aí você pergunta, mas Senhor, no que eu estou errando? Será que eu estou agradando a Deus mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa correta? Sabe? Só que nessa hora ele deixou de ver tudo que Deus fez, mandando ele fazer, e Deus fazendo através dele, né? Os 400, acho que os 450 profetas de Baal lá, que ele, né, demonstrou que um Deus valia muito mais que aqueles deuses todos que eles acreditavam, né? E esse Deus que nós cremos, irmão, esse Deus que faz milagre, é esse Deus que fez o céu e a terra, é esse Deus que move montanhas, abre um mar, faz cair comida do céu, sabe? Ressuscita mortos. É esse Deus que a gente crê, mano. Só que a gente tem que exercitar a nossa fé, aprendendo todo dia, né? Buscando Ele todos os dias. E Ele fala para mim e para você essa manhã, não tenha medo, pois eu sou contigo. Muitas das vezes a gente se encontra assim, né? Sem fé, com vontade de ficar escondido. Eu mesmo, muitas vezes, irmão, eu tenho vontade de ficar só em casa também, né? Paradão assim, descansando, quieto no meu canto, sabe? E Deus fala pra gente, eu sou contigo, não temas. E entrou no deserto caminhando de um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Aí você vê a depressão, pegou ele, né? Ele sentindo o peso, né? A tristeza, se sentindo pior. E ele pediu, né? Já tive aí falando com Deus ainda. E muitas vezes a gente fala assim, a gente se sente assim, né? Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados, né? Naquela depressão, naquela angústia que ele se sentia naquele momento, naquela tristeza. Ele pegou e orou a Deus. E Deus o respondeu. Deus não abandona ele. Deus estava ali com ele. Deus estava vendo o que estava acontecendo com ele. Você vê, ele tinha enfrentado vários deuses, vários profetas, né? Poderosos lá. E uma palavra de uma mulher, a rainha lá, né? A Jezabel, falou que ia matar ele e ele teve medo, né? Imagina. Foi ter enfrentado um monte de coisa, né? Ver os milagres de Deus através dele, né? Ver até morto ressuscitar, porque Deus também teve, ele fez, né? Orou e o menino lá ressuscitou, né? Você vê como é que Deus ele era com Deus ali, Deus era na vida daquele homem. E mesmo assim ele teve medo.
sabe? A gente tem que buscar bem Deus, irmãos, porque o medo ele atrapalha, igual o Cristo falava, né? Os discípulos lá naquele barco, lá o barco, né? O vento vinha, batia, Cristo ali dormindo no seu barquinho lá com eles. E eles, Senhor, Senhor, acuda, nós vamos morrer. Deus falando para eles, mas homens de pequena fé, porque eles têm medo, né? Porque não tendes fé, porque não creis, né? E creem que Cristo lhe faz, Deus faz, sabe? Não tenha medo. Quando esse sentimento quiser aparecer na tua vida, irmão, repreenda. Pede sabedoria para Deus, que Deus vai te mostrar o que você deve fazer, irmão. Ajuda, pede, procura ajuda. Não deixe essa tristeza te dominar, esses pensamentos negativos entrarem na tua cabeça e te derrubar. Porque quando Cristo fala, nós somos mais que vencedores em Cristo. Porque é isso, irmão. Ele vai nos dar sabedoria para nós passarmos por essas dificuldades que nos afligem todos os dias, né? O medo, né? A angústia, decepções, esses sentimentos que nos afligem, né? Que nos deixam para baixo, sabe? Mas Deus é o nosso escape. Cristo é a nossa luz, Ele que nos levanta, irmão. E nós servimos um Deus poderoso. A gente não pode esquecer disso. A gente servimos um Deus poderoso, esse Deus que faz o céu e a terra. Ele fez o céu, a terra e tudo que há nela. Esse Deus fala conosco, mandou seu Filho. E esse Filho nos deu o poder de pisar sobre serpentes e não se ferir, né? Porque tudo que pedires no nome dele, ele vos concederá, né? Se você creres de todo o teu coração e andares nas leis que ele colocou, né? Nos mandamentos dele, procurar andar certo, as coisas acontecem, irmão. Esse medo vai cair por terra hoje, sabe? E Deus falou com Elias, né? Então Elias ali debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, diz ele, né? Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Ele orou para Deus, pedindo, né? Você vê como é que era a angústia que ele estava sentindo naquele momento, né? A pressão que ele estava sentindo naquele momento. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à cabeça, havia um pão assado sobre as brasas. Deus ainda estava com ele, não. Deus não desampara. Aí parou como é que Deus não desampara? Sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Ele se alimentou, pegou e deitou de novo. E o anjo do Senhor voltou a tocar nele. Disse, acorda aí, rapaz. Tá na hora. Levanta. Sai desse sossego que você se encontra, né? E o anjo do Senhor voltou a tocar nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar viajou a 40 dias e 40 noites, mano. Ele andou muito mais, então, né? A caminhada dele foi longa. Quando você vê Deus preparando ele, né? Nessa viagem, com certeza Deus estava ali preparando ele, conversando com ele, fortalecendo ele na realidade. E é assim que Deus trabalha, não. Quando a gente pensa que a gente tá fraco, quando a gente tá, sabe, caído mesmo, Deus ele vai trabalhando na nossa mente, vai nos fortalecendo o nosso coração, vai nos dando entendimento, ele vai nos ajudando, né? Ele não abandona, né? A gente pensa, né? Igual Elias também, porque ser humano é assim, ser humano é fraco, né? E Deus ele vai nos fortalecendo, mano. Quando a gente, porque Elias aqui, você vê, em nenhum momento ele abandonou Deus também, né? Ele lembrava de Deus e pedia para Deus e orava a Deus. E quando a gente tem essa intimidade com Deus e sabe, a gente coloca nossos problemas, as nossas aflições, tudo na mão dele, ele vai fazer, mano. Elias foi, né, com ele. Elias era com ele.
Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com a comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, viu? Ali ele se escondeu de novo. Não, agora eu vou ficar aqui, eu vou morar nessa caverna, não quero nem saber. Quero saber mais nada, não. Chega esse povo, não quer ouvir mais a palavra de Deus. Eu tô perdendo meu tempo, tô jogando a conversa, né? Dando comida pros cães aí, não. Não vou fazer mais. Não, né? Não vou levar a palavra para Deus. Aquele povo não tá nem, vou até morrer. Capaz de eles me matarem ainda porque eu tô falando de Deus. E não tá adiantando de nada. Não é assim que a gente se sente mesmo? Os pregadores muitas vezes se sentem assim, mano. Às vezes você tá pregando a palavra de Deus, mano. Tá falando, tá avisando. Mas ninguém não tá nem aí. Aí eu acho que ele ia se sentir assim, mas tá falando pro povo, Deus tá mostrando que aquele povo não tá nem aí, sabe? Ainda corro o risco ainda de levar a morrer. Ainda querem me matar ainda. Só que Deus é ali, mano, porque é Deus que tá fazendo as coisas, né, gente, sabe? É Deus que faz. É Deus que cura, Deus que salva, Deus que liberta. Ele que levanta. É Ele que sabe tudo que você necessita. É Ele que nos sustenta. Ele que dá os pão de cada dia, a roupa que nós vestimos, sabe? A saúde que nós necessitamos, porque sem saúde também a gente não é nada, né? Senhor, tira, experimenta, tira. Esse Deus é tão misericordioso, porque tantas blasfêmias que o ser humano faz contra Deus, ainda Deus deixa esse ar aqui puro pra gente respirar, né? Você respira fundo, sente a presença, assim, o ar que nós respiramos. E a gente é bem ingrato mesmo, né? Como o ser humano é ingrato. Agradecer pouco, mas reclamar é bastante, né? Não tem um ser humano que não reclama. Agradecer é poucos. Se você for numa igreja mesmo, hein, ou vários lugares, você vê as pessoas só pedindo, né? Pedindo, pedindo, pedindo. É, né? E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança. O povo não aceitava, né? Não queriam ouvir a palavra de Deus, sabe? Mas só que Deus não tinha desistido daquele povo também. Porque Deus, ele trabalha no completo, no todo, irmão, né? Só num caso. Quando ele vê a situação, ele vê a situação de um povo. Se o meu povo clamar, né? Se arrepender dos seus pecados, clamarem a mim de todo o coração, eu os ouvirei e sararei a sua terra. Então Deus, ele ouve quando a gente se arrepende de todo o coração. Sabe? A fé que move montanhas, a fé que cura. Bom dia, Maria. Deus abençoe sua vida. Maria Vinícius. Oi, a paz do Senhor, irmão. Deus abençoe, a paz do Senhor. É bom nem falar, né? Paz do Senhor. Cristo falava assim, mano. Cristo chegava em todos os lugares que ele ia, a paz esteja convosco, ó. E a paz reinava, né? E é bom, né, mas a gente desejar a paz que só Deus pode nos dar, né? A paz de espírito, a paz de sentir a presença dele, a paz de estar com ele, que a paz mesmo vem reinar na vida de todos, né? Que todos sejam abençoados com a paz do Senhor mesmo. O Senhor dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Sou o único que sobrou, agora também estão me procurando a matar-me. E assim, irmãos, o Senhor diz: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois vou passar. Pois o Senhor vai passar. É pra você ver, né? Deus, ele estava com ele, mano. Mesmo nessas situações, imagina você, ó. Você com todos os profetas, eles tinham matado todos. Todos que pregavam a palavra de Deus ali, ó. Todos que falavam para aquele povo de Israel que Deus estava descontente, né? E que Deus estava fazendo, acontecendo. Mesmo assim, mataram todos, né? E só ficou ele. E Deus tinha planos para ele, né? E a gente é a mesma coisa, mas às vezes a gente fica com medo das certas situações na vida da gente,
que a gente prefere se esconder, né? Não vou enfrentar esse perigo, não. Eu vou ficar escondido aqui, não vou mais batalhar, não vou mais correr atrás. Sabe, Deus, ele não responde. E também não adianta, porque ninguém ouve mesmo, ninguém quer saber. Então estou perdendo meu tempo. Vou gastar meu tempo em coisas mais necessárias. Mas será que você perguntou a Deus também se é aquilo que a gente antes tem que perguntar a Deus, né? Tudo que a gente vai fazer. Porque quando a gente pergunta a Deus primeiramente, ele vai nos mostrar, né? E aqui, quando o Elias ficou com medo, que a depressão bateu sobre ele, ele pediu até a morte para Deus, a tristeza estava habitando em seu coração. Aí Deus veio ali, sai dessa caverna aí que você se encontra, porque você está assim? E Deus o alimentando, né, irmão? Deus fortalecendo, né? Mas por quê, né? Por que você se encontra assim? Pare e reflita tudo que Deus já tem feito na tua vida. Saia dessa situação, porque essa situação que a gente se encontra, irmãos, ela é passageira. O sofrimento é passageiro, sabe? Onde a gente se encontra. Às vezes a gente passa por umas lutas, só que a gente não pode ficar estacionado naquelas lutas e botar só, né, a visão naquela luta lá, naquele perigo, naquele problema que está acontecendo, mas só ficar com o foco nele. Não, você tem que estar com foco na solução para resolver aquele problema. E aquele problema é só resolvido quando tem Cristo. Quando você deixa Deus trabalhar. Sabe? Quando você deixa Deus entrar, aí sim vai encontrar a solução. Você vai ver que aquele problema, depois que ele passar, você vai ver que ela fala, não era tão grande aquele problema igual eu imaginava, né? Porque Deus, ele resolve, ele traz a paz, né? Que a gente necessita naquele momento de conflito que a gente se encontra. Ele traz a alegria aonde a tristeza naquele momento que a gente se encontra naquela situação. Ele nos levanta a autoestima da gente, porque nós somos a imagem e semelhança de um Deus poderoso. Ele nos fez, irmãos, ele nos escolheu desde o ventre, sabe? A gente somos escolhidos porque a gente acredita na palavra dele e ele ouve os seus que praticam, né, a palavra dele, que andam segundo a palavra dele. Ele ouve, irmão, ele abençoa, sabe? De uma forma tremenda que a gente nem faz ideia, porque a gente foca muito que parece que para Deus estar trabalhando na vida do ser humano, o ser humano tem que estar bem, né? Bem que eu falo financeiramente, né? Ou ter um apartamentão, um casarão, uma mansão, sabe? Avião, prédio. Aí parece que Deus está honrando um ar, mano. Nesse mundo nem tudo é dinheiro. Logicamente, você tem que trabalhar, porque Deus gosta das pessoas que trabalham. Só que você coloca o teu trabalho e apresente a Deus, a tua vida vai ser multiplicada, irmão. Sabe? Porque o muito, dá um ditado popular, né? Um pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Às vezes você tem um rio de dinheiro, mansões, apartamentos, e nem você tem terreno aí que você nem nunca viu, nem que vai saber que tem. Mas se você não tem Deus no coração, você não tem paz. Igual a irmã falou, a paz do Senhor. Você não tem paz. E que adianta tudo isso? Você vai passar a vida inteira, né? Com a cabeça quente, e as pessoas que estão ao teu lado, essas pessoas que estão interessadas no que você tem. Ninguém gosta realmente de você, mano. Sabia que a alegria do... Você vê como tem umas horas que o pobre ele é feliz e não sabe, né? O pobre não tem nada, mas ele tem muito, porque quem está do lado dele são verdadeiras pessoas que gostam dele de verdade. Já reparou? As pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que gostam da gente mesmo. Não tem nada a oferecer. É, né? De riqueza, né? Nós não temos nada. Mas nós temos o Deus. E eles vê isso. E a palavra que salva, que cura, que nos faz ter uma autoestima alta, alegria. Muitas vezes as pessoas falam, mas como é que essa pessoa pode ser feliz vivendo num jeito desse? Eu já vi uma pessoa assim, transbordando alegria. E é que a gente foca só na aparência exterior, mas no interior da pessoa Deus vê, né? É igual quando Davi foi chamado, né? Davi foi chamado e ele estava lá no pasto, lá, irmãos, né? Tava lá, ninguém lembrava dele. Ele tava cuidando das ovelhas do pai dele lá. E Deus via ele, mas como é que pode, né? Deus estava ali vendo ele.
no meio daquele povo lá, tudo guerreando, tudo fazendo, acontecendo. E ele lá, no serviço mais humilde que tinha, né? Lá, não, vai cuidar das ovelhas lá. Você não. É, né? Muitas vezes as pessoas descartam nós assim também. Ah, você, ó, quem que vai querer? Muitas, sabe, irmão, já falaram pra mim, muitas das vezes. As pessoas falaram uma vez pra mim, eu guardei até hoje, de vez em quando isso aí me afeta ainda. Eles falaram pra mim assim, ó, porque quando eu tava nas igrejas, você vê que a gente também passa uns perrengues, né? Eles falaram assim pra mim, ó, ninguém tá interessado no que você tá pregando. Ninguém tá interessado no que você tá falando, sabe? Ninguém se interessa. Falando assim pra mim. As pessoas estão interessadas em que você pode dar. E que você paga, porque eu sempre procurei andar certo, né? Eu acredito na palavra de Deus. E cumprir, né? Aquele que foi me dado. E eu senti no coração e fazia. E as pessoas me rejeitavam, eu não deixava, quando eu pregava, então, quando eu tinha chance, oportunidade de pregar. Ah, as pessoas não, até tiravam sarro de mim ainda, acredita nisso? Mas Deus lhe honra, gente, sabia? É igual uma vez, na primeira vez que eu aceitei Cristo, só pra você ver que as experiências da gente, da vida, quando a gente vai ter intimidade com Deus, não vai aprendendo. E foi muito tempo passado já, né? Primeira vez que eu me libertei lá dos vícios, que a gente é pecador, nem fraco, né? Aí eu fazia tipo uma célula em casa, né? Que é bom ter, por isso eu falo pra vocês, tipo um culto em casa. Aí eu recebia meus familiares, uns amigos, né? Só que eu enchia a cara aquele tempo lá, bebia tudo, né? Ó, terminava o culto lá e pau, bebia. Ó, você vê, né? A gente não é perfeito. Só que eu insisti naquilo, mano. Que a minha menina, ela frequentava a igreja, minha filhinha. Aí ela queria abrir um ponto, eu falei, não, abre aí. Então eu ouvia pra Deus, eu gostava também, né? Na verdade eu gostava de ouvir. Eu me interessava. Aí eu fui, irmãos. Eu fui indo, até que Deus me tocou, sabe? E eu me livrei, mano. Eu falei, não quero mais, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. Aí até que consegui, né? Ter um dia lá e o dono da casa vai ter oportunidade de pregar a palavra hoje. Primeira vez eu preguei. Aí eu falei, não, beleza. Vamos preparar. Ia preparando a semana inteira, irmão. Tremia igual uma vara verde, lia, deslia, orava, pedia a Deus, né? Você vê como é que o inimigo ele trabalha até nessas áreas. Aí no primeiro dia, quando chegou o dia, eu fiquei tudo ansioso, o horário. Aí dava a hora, mano, não apareceu ninguém. Ai, que é ninguém. Mas nem o líder que tava na célula não apareceu. Sabe? Eu fui pregar, mas preguei, ainda foi até bom. Porque daí Deus ele testa a gente também, né, mano? Pra ver como é que a gente age. Aí eu preguei, só tava eu, minha esposa e minha filha. Aí eu preguei como nunca tinha pregado na vida, que era a primeira vez também, né? Mas sabe que quando você sente um peso assim, você poder pregar a palavra? Porque eu acho que era Deus mesmo ali ouvindo, sabe? Ele queria ver o que eu tava pronto para entregar para ele, sabe? Porque às vezes a gente pensa tanta coisa, mas Deus abençoa a gente em várias áreas da vida da gente, que a gente nem imagina, porque a gente foca, o ser humano ele foca numa coisa, né? E ali fica com medo, né? Só que Deus ele vê muito além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pediu, né? Sabe? É igual Salomão, por isso que Cristo fala, a gente não consegue as coisas da gente, porque a gente pede e pede mal ainda. A gente pede pro nosso proveito próprio, tá? Me dá isso, eu quero ter um monte de coisa aí pra, né, fazer acontecer. Aparecer, ó, o cara é o cara. Ah, Deus não dá mesmo não. Que Deus dá saúde, dá perna, dá inteligência pra gente correr atrás. Aí, irmãos, né, Salomão, ele pediu, né, ele era rei, né, pediu, mas ele não tinha entendimento para poder cuidar igual o pai dele, né, ele queria continuar o reinado do pai dele, naquela época lá. Ele, como que eu vou conduzir tão jovem um povo desse tamanho, né? Senhor, ele pediu para Deus, Deus apareceu em sonho para ele, né? Olha como é que Deus é bonito, né? E o sonho se concretizou, né? Muitas vezes Deus vai falar com você através do teu sonho também. Assim eu creio, mano. Tem muita gente que não. Por isso que tem livre-arbítrio e cada um é um ser que pode pensar e ter as suas conclusões. Eu creio que Deus fala em sonhos. Eu acredito, tá? Eu.
Pode ter pessoas que não creem, né? Mas cada um sabe como Deus trabalha, né? Como Deus fala. E Deus falou com ele. E ele pediu, ele foi sábio em pedir, sabe? Olha pra você ver como é que Deus se agrada, né? E ele pediu, Senhor, me dê sabedoria para eu poder conduzir esse numeroso povo, sabe? E Deus se agradou ao que Deus falou para ele. Como você não pediu nada para você, nem que eu matasse os teus inimigos, né? Nem riquezas, nem bens materiais, eu vou conceder a você tudo que você pediu, sabedoria, e vou te dar muito mais riquezas, como eu nunca houve nessa terra. Para você ver como é que Deus se agrada do que a gente pensa. Por isso que a gente tem que saber pedir para Deus, irmãos. Pensar no que você vai pedir para Deus, sabe? Para ver se aquilo que Deus te conceder não vai te prejudicar no futuro. Ele queria, né? Ele não pediu nada para ele, ele pediu para. E se você for reparar os milagres que aconteciam, né? Das pessoas que creram, o centurião mesmo lá, né? Que bonito. Ele chegou para Cristo. Aí você vê a fé, né? Ele chegou para Cristo e perguntou, né? Falou com Cristo: Senhor, meu servo já na cama muito doente. E eu sei. Ele falou assim: eu sei que o Senhor tem poder para curar. Mas dizei só uma palavra e meu servo sarará. Pois eu sei que o Senhor é autoridade, pois eu também sou homem de autoridade. Se eu dizer para esse vá, ele vai. Se eu falar para esse vem, ele vem. Pois eu sei, soldados estão no meu comando. E eu sei que se o Senhor falar uma palavra, pois eu sei que eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas diz uma palavra e meu servo será curado. Eu sei disso. Ó, você vê que fé, mano. Enquanto os outros ficavam perdendo tempo lá querendo brigar, discutir quem é quem ali, né? Os fariseus, né? Querendo derrubar Cristo, não sei o que, não sei o que. E os outros não duvidavam ainda que ele era Cristo, que o milagre acontecia. Com certeza, igual hoje, é tudo combinado. É tudo combinado, né? Como todo mundo diz, se você vê um milagre, uma cura, é combinado. E quando o milagre acontece realmente, porque eu já presenciei milagre mesmo, cura assim, pessoas chegar a levantar e andar, pessoas ser curadas. Uma vez eu vi uma pregação que antigamente eles pregavam na rua, né? Quando eu era mais jovem, essas pregações eles pregavam na rua, né? Bem no comecinho do evangelho mesmo, né? E eu vi uma pregação uma vez de um povo, eles reunidos ali, né? E eu tinha um senhor cadeirante, já de idoso, né? E os milagres acontecendo ali, a cura, tinha um pastor pregando a palavra de Deus, né? E ele falou: se você crê, você tem fé para crer que vai andar. E aconteceram os milagres. E esse senhor, já idoso, cadeirante, ele falou assim: eu tenho fé, tenho fé. O senhor tem fé? Então levante e ande. Esse senhor, ele andou. Foi igual o Pedrão, ele andou uns 3, 4 andares e começou a andar. Daqui a pouco ele caiu. Ele não aguentou, ele duvidou. Aí eu falei: o senhor ele trabalha igual o Pedro. Lembrei da passagem de Pedro, né? Que Pedro também, né? Ele viveu o sobrenatural de Deus, mas na hora que ele começou, que Deus falou: venha, né? Ele falou: Senhor, você acha que é o Senhor mesmo? Que eu vá até ti. E Deus chamou ele, falou: venha. Aí sim ele começou a andar. Ele começou a viver o sobrenatural de Deus naquela hora lá. A fé dele foi tanta, né? A fé que move montanhas. Eu não tenho dito: se creres, verás a glória de Deus. Naquela hora Pedro andou. Né? Pedro andou. O servo do centurião se curou. Deus nem precisou ir, mano. Pelo nome de Jesus as coisas serão feitas, pelo meu nome. Tudo isso acontecerá. Se você pedir as coisas em nome de Cristo, não duvidando no seu coração, mas crendo, Deus vai fazer, irmão. E Deus faz. Aquele que crê de todo o seu coração, não duvidando, mas crendo realmente que Deus vai fazer e que a bênção já aconteceu e já está acontecendo, assim se sucederá, irmão.
sabia? Vai ter que crer. Aquele que crê é outro patamar, fala, né? Outro nível. É, né? Deus é maravilhoso, né, irmão? Que Deus venha abençoando vocês. Amém. E o Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Viu? Saia e fique na presença do Senhor. Não saia da presença, não. Permaneça na presença do Senhor. Mesmo que as dificuldades venham, não se afaste. Fique firme, pois Deus vai falar com você. Esse vento, essa tempestade, esse deserto onde você se encontra, Deus é a solução. Por que Deus é a solução? Porque no deserto Deus está caminhando com você. Aquele povo lá do Egito não estava no deserto, não. Deus não estava com eles. Deus estava sustentando. Deus estava ali com eles. E você acha que você também, Deus não vai estar com você? Tá, irmãos? Ele está com você. E sempre vai estar. Mas creia na palavra de Deus. Creia que Deus vai fazer. E já fez, né? Não vai fazer, já fez. E vai acontecer na sua vida, né? Amém? Que Deus venha abençoando vocês aí. Vamos cantar mais uns louvores aqui, irmãos? Né? Que louvor também é bom. Ó. Esse aqui é pra vocês aqui, ó. Pega a visão desse louvor aqui, ó. É o hino 467, ó. Ó, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ao crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Pois então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Que Deus é maravilhoso, né, irmão? Que Deus venha abençoando vocês aí, ó. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e deixa Deus trabalhar, o resto é com ele, irmão. Deixa ele no teu barco aí, não se afaste dele, creia nele, creia em Deus, que tudo vai acontecer no devido tempo, irmão.
sabe? No tempo certo Deus vai falar com você e Deus vai te ajudar, sabe? E vamos lendo mais uns louvores aqui, irmãos. Quando Deus quer falar conosco, né? Deus é maravilhoso, irmão. Eu tô tentando achar uns louvores aqui que eu não me perdi. Deus é bom demais. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contempla a tua... Ixi, minha Bíblia aqui tá amassada, irmão. A tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado. Aí esse aqui, ó, esses hinos aqui fala muito ao coração também, irmãos. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo formou, tudo criou para o seu louvor, para o seu louvor. Muito lindo, né? Deus, ele criou tudo, né? Criou o céu, criou a terra, criou as estrelas. Tudo no mundo que há foi Deus quem fez, né? E quando a gente está na presença dele, tem que sentir igual esse hino aqui, ó. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Irmãos, será que realmente estamos reunidos na presença do Senhor? O Espírito de Deus, ele vem entrando, o Espírito Santo de Deus, ele vem entrando na minha e na sua vida, sabe? É aquilo que você necessita, sabe? Coloca nas mãos de Deus e não tenha medo, não. Não deixe esse medo te afastar de Deus, te tirar do caminho, sabe? Se você entrou, igual ele diz, na caverna, saia dela. Deus te chama para fora. Deus quer falar com você. Tira esse sentimento do teu coração, esses pensamentos de morte, esses pensamentos aí de tristeza, de dores, que você não é ninguém. Você é especial para Deus, irmãos. Deus tem planos na vida de todo mundo, somente naqueles que ouvem a sua palavra e deixa Deus trabalhar, deixa Deus ministrar, deixa Deus tomar conta, deixa Deus direcionar a sua vida. Você vai ver o agir dele e a paz vai reinar na sua vida. Que possamos ficar na presença do Senhor. Eu agradeço muito a participação de todos. Aureneide e Maria Vinícius, Deus abençoe suas vidas. Obrigado aí por estar comentando aí, compartilhando. Amém? Que Deus possa vir estar abençoando. E até mais tarde nós vamos fazer mais uma live, amém? Mais um pouquinho de Deus. Aí compartilhando, hein?
Mais tarde nós vamos ver se dá certo, nós fazemos mais uma. Que Deus venha abençoando vocês e obrigado. Até uma próxima aí.